Fala, meus amores, quanto tempo sem vir falar com vocês, falta de tempo mesmo, falta de tempo, a gente que trabalha fora e a gente que tem uma vida agitada, a gente que estuda, a gente que faz pós, a gente que vai pra lá, que vem pra cá, como diz a minha irmã, que é bagunceirinha, a gente não tem tempo mesmo. Mas hoje eu vim deixar um pensamento pra vocês que eu já tenho, ó, isso tá comigo já há muito tempo, mas pra você que é cristão, isso é um vídeo para você que é de igreja católica, que você é de igreja evangélica, para você que faz parte de alguma instituição religiosa, eu vou botar você para pensar, tá bom? Meu nome é Helena de Almeida Rodrigues, conhecida como Helena Rodrigues, psicoterapeuta, formada em TCC, terapia cognitiva comportamental, teóloga, tenho alguns níveis, cursos de níveis de formação de relações humanas, trabalho no comércio até hoje, enfim. E sou uma eterna estudante de geopolítica, de religião, de espiritualidade e de Jesus, que é o que eu amo falar, né? Eu venho deixar um assunto aqui bem, talvez para lançar para vocês uma interjeição, ou uma pergunta, ou uma afirmação, eu não sei, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o que você tem achado da instituição religiosa ultimamente, né? De uns anos para cá, eu conhecia a palavra de Deus em 89, eu vim do Espiritismo, eu vim mais propriamente dita do Candomblé, mas eu encontrei assim todas as minhas respostas, tudo aquilo que eu buscava eu encontrei no Evangelho, em Jesus Cristo. E eu tive pastores que me acolheram muito, em 89, 90, até os anos 2000 mais ou menos. De lá para cá, uma mudança começou a acontecer na sociedade, que é normal. É normal que isso aconteça no nosso meio, porque o ser humano é mutável, né? É igual eu estava estudando sobre geopolítica essa semana, a nossa sociedade sempre vai caminhar, quando tiver de esquerda não vai estar legal, tem que ser de direita, quando não for de direita não vai estar legal, porque o ser humano, ele está em constante mudança e é um eterno insatisfeito. Mas quando eu venho falar de religião e de instituição religiosa, aquelas que dão acolhimento, principalmente esperança para as pessoas que estão sem esperança, que foi o que aconteceu no meu caso, que quando eu fui para a igreja em 89, que eu já tinha uns 20 anos, eu estava totalmente desesperançosa da vida e eu estava propriamente quase abortando a missão dessa vida. Alguém orava por mim, que era minha irmã, e eu deixo aqui bem claro, para quem conhece a minha irmã, é uma diva, é uma lady, é uma fofa. E ela me apresentou Jesus junto com a cunhada dela, que é minha prima, Miriam. Ali eu tive todo o acolhimento, mas minha irmã orou por mim muitos anos. Então, assim, eu tive muito acolhimento no começo do Evangelho, até eu fazer 20, 25, 30 anos, até os meados dos 30 e poucos anos. Ali eu comecei a perceber uma mudança dentro das igrejas, das novas gerações que vinham e a falta de amor que ia acontecendo no nosso meio. E semana passada eu conversava com uma pastora, trocava com algumas frases com uma pastora amiga minha chamada pastora Andréa Mello. Um beijo para você caso você assista esse vídeo. Que está muito difícil você congregar hoje, porque as igrejas fazem inclusive você assinar contratos, né? Conheço uma pessoa que no ato do batismo dela assinou um contrato com a igreja, assinou um contrato de uma série de situações que Jesus não faria com você, né? Que a espiritualidade em Cristo não faria com você, que o Senhor Jesus não faria com você, que o Mestre, que o nosso Deus, que o eterno Criador, o grande eu sou, o Pai de toda a criação, o Criador de tudo e de todas as coisas, não faria com você. Então eu não tenho estado perplexa, desculpa, mas eu não tenho estado nem chocada com as coisas que têm acontecido no meio das igrejas, com esse monte de escândalo que está acontecendo por aí, não só no meio cristão, mas em todos os meios católicos, meios espíritas, seja lá o que for, todos esses escândalos. Se você não sabe, se você não teve a oportunidade de estudar o que quer dizer a palavra religião, vem do original religare, que é ligar com Deus. Então, se você busca um lugar para estar conectado com Deus e você sente falta dessa conexão parede material, você que acolhe essas pessoas, há uma grande responsabilidade sobre você. Cuidado quando você leva o título de pastor, pastora,
né, bispo, né, mordomo, que é o diácono. Você é muito cuidado quando você acolhe pessoas e você coloca em meios que não deveriam ser colocados, pessoas que têm sido extorquidas emocionalmente, financeiramente, você que se aproxima de pessoas para ter delas o melhor. A igreja não é isso, gente. A igreja é a reunião de salvos, de pessoas que têm mudança de vida e que querem acolher os outros, querem acolher ao outro. Jesus, ele foi um libertário, né? Eu vou dizer que ele foi um libertário, e ele ali respeitava a opinião de todo mundo, mas para tudo isso ele trouxe um grande mandamento, que é amar. E amar não te condiciona simplesmente a nada. O amar é libertar-se. O amar é libertação. Então, existe um mandamento sobre a minha vida, que é amar. Qual é o verdadeiro amor? Né? Abençoar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Está lá nas cartas de Tiago. É você dar acolhimento a quem busca acolhimento. Não é você fazer pessoas assinarem contratos, nem dar dízimos altíssimos, nem colar com pessoas que podem te gerar benefícios. Você está totalmente fora do evangelho, né? A última paulada que eu tomei foi... Eu passei na própria carne, foi cortado na minha própria carne. Eu tive um pastor que conseguiu de novo me levar para a congregação, e ali ele suou muito a camisa dele para me ter nessa congregação, né? E enfim, a gente tinha muitos projetos, não só comigo, mas ele tinha projetos com todas as pessoas para dar esse acolhimento com quem chegava, porque a gente não visava dinheiro, a gente mesmo dividia, os assalariados, a gente mesmo dividia o nosso para distribuir com quem não tinha. Pra gente, esse é o verdadeiro evangelho. É a pessoa chegar na tua igreja, precisar de um medicamento, ter um medicamento, precisar de uma cesta básica, ter uma cesta básica, precisar de um almoço, ter um almoço, ter um lugar de acolhimento, precisar de uma cura, ter ali uma cura, uma palavra, um aconselhamento, é dar acolhimento e simplesmente amar com aquilo que você tem em mãos, com a tua possibilidade. Né? Você vê que próprio Pedro, quando ele foi na entrada do templo, um mendigo, porque os mendigos ficavam à porta do templo pedindo dinheiro como religiosidade, e os homens eram vistos porque eles eram obrigados a dar esmolas naquela época. Se o homem judeu não desse esmola na porta do templo, ele ficava mal visto perante a sinagoga. Pedro naquele dia foi tomado, não tinha dinheiro. Então, o que ele falou pro homem ali? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Com certeza ele ficou mal visto perante os judeus. E assim, eu prefiro ser mal vista por não ter o dinheiro que você precisa e vai me pedir, e nem a aliança, nem o contrato que você me pede para assinar com a igreja, porque eu não tenho parte com parede, eu faço parte, a minha aliança é com Deus e com as pessoas, e com o acolhimento e com amar ao próximo. Essa é a minha aliança. Se algum dia eu voltar a congregar, esse vai ser o meu propósito. Então, voltando, meu pastor fez de tudo para que eu voltasse a congregar, e eu estava voltando, mas dentro dessa visão nova, né? Porque voltando aos primórdios, voltando aquilo que era o antigo, aquilo que era a igreja chamado Caminho, que estava lá em Atos, que está escrito em Atos dos Apóstolos. Mas enfim, meu pastor veio a falecer, deixou uma obra que estava começando a crescer na mão de outros pastores, e quem deveria estar do nosso lado simplesmente abriu mão quer dizer, o que viveu como pastor, né, durante 15 anos, quem estava ao lado dele resolveu jogar tudo para cima, largar as ovelhas e ir embora porque estava de luto. Entendi que estivesse de luto, mas as ovelhas estavam ali prontas para dar o acolhimento necessário para quem precisava de luto. Então, está se tratando e se cuidando até hoje. E os pastores que assumiram são maravilhosos, mas assim, eu me senti muito traída porque se eu não sou parte daquela pessoa que partiu, que era a carne da minha carne, eu não quero explicitar mais isso aqui para vocês, né? Basta quem viveu isso. Por que eu aceitei então a ser ordenada pastor ou pastora, não é verdade? Para depois dizer que eu não faço parte do ministério daquele que partiu e que eu não nasci para isso, mas simplesmente largou a igreja e foi viver em outro estado para ser pastora lá.
e as ovelhas ficaram aqui sendo acolhidas por duas pessoas que caíram de paraquedas, né? Eu tenho muito amor por eles, não venho falar, mas eu estou falando de um fato isolado, ou não tão isolado assim. As igrejas, gente, infelizmente, poucas igrejas têm falado sobre acolhimento. Se você não tem nada para dar, você não serve. Se você não puder somar financeiramente, você não serve. Se você não tiver nada para doar, você não serve. Muito se perdeu dentro das paredes da igreja, mas eu gostaria muito. Eu sei que a gente já está no tempo final, Jesus já está para voltar, né? Jesus já está às portas, haja visto tudo que está acontecendo, ou não, mas ele está às portas para quem está atento a esse chamado e essa visão. Mas se você ainda faz parte do templo da igreja, seja um acolhedor, seja um amante de vidas, ame vidas, dê acolhimento, não cobre, não faça assinar contratos, dê acolhimento para que ele possa acolher outras pessoas. Apresentar Jesus é acolhimento e amar ao outro como a si mesmo, ok? Então não vamos ser espantalhos de pessoas, não vamos espantar pessoas. Eu fico muito feliz porque as pessoas que assumiram o ministério do meu pastor estão seguindo fielmente aquilo que ele deixou, né? E cada um de nós fizemos um propósito, ainda que eu não faça parte, mas cada um de nós tem um propósito. E eu fiz um propósito com o meu pastor antes dele falecer, porque nós não sabíamos que ele ia falecer. E eu continuo cumprindo até o dia que o Senhor permitir. Mas eu não consigo, não tenho hoje mais vontade de fazer parte da igreja Parede. Se um dia eu voltar, pode ter certeza que é voltar na missão, sem papel, sem documento, sem obrigatoriedade, é por amor e acolhimento por amor. Chega de bancos fofos, chega de ar-condicionado central, chega de tirar dinheiro do povo para pagar grandes ar-condicionado, que de graça você recebeu, de graça você dá. Monta uma tendinha na pracinha e vai pregar Jesus. Sai por aí cantando, pregando Jesus. Você vai ver que o resultado vai ser muito melhor. Igreja é lugar de acolhimento e não de acolhimento, e não de assinaturas, e não de contratos fixos para você extorquir dízimo de pessoas e principalmente das pessoas mais idosas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ok? Beijo, fique com Deus. É só uma meditação. Deixa aqui embaixo se você quiser fazer um comentário. Se não quiser também, eu fico feliz por isso. Beijo! Boa semana a todos. A paz de Cristo!